Já é Fena Doce. Portões da 25ª edição da feira foram abertos no começo da tarde de hoje. Já a inauguração oficial será na próxima sexta. Proposta de reformulação das audiências públicas foi tema de um debate acirrado, com a participação das comunidades e entidades de classe. A Comissão de Meio Ambiente realizou a última de uma série de reuniões nos bairros para discutir a falta do saneamento básico em Pelotas. E ainda, Legislativo entra no clima do Dia do Desafio e vereadores fazem uma pausa na sessão para a prática de atividades físicas. É a partir de agora, no Jornal da Câmara, que está começando. Fique com a gente! A última sessão ordinária do mês de maio teve como destaque o futuro prédio para a Câmara Municipal. O assunto permeou a sessão desta quarta. Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, analisou os aluguéis pagos pela Prefeitura e o valor do aluguel da Câmara, pedindo evolução na construção da sede própria. Eu vou questionar, vou fazer um estudo sobre os valores disso aqui. A Câmara está errando. A Câmara, não estou falando dessa mesa. Essa mesa também. Todos nós temos que sair desse prédio aqui, porque isso aqui está insustentável. Como é que nós vamos dizer por aí que nós pagamos 44 mil reais de aluguel? Não tem como sustentar isso. Bom, eu me expus porque eu acho que nós devemos uma satisfação para a população em relação a isso. Toninho Pérez, do PSB, relembrou debates históricos sobre a construção da sede própria da Câmara e falou sobre a ida para Porto Alegre nesta quarta-feira, juntamente com o vereador Anderson Garcia, do PTB, e Marcola, do PT, na defesa dos açougues locais. Marcos Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, afirmou que é necessário definir os próximos passos para iniciar a construção da sede própria da Câmara. Marcos Cunha, do PDT, também fez sugestões para avançar na construção da sede própria da Câmara e criticou o valor pago mensal pelo prédio atual. Luiz Henrique Viana, do PSDB, explicou as necessidades para avançar na construção do prédio próprio e o desejo de colocar as ideias em prática com a ajuda de todos os parlamentares. Nós já nos reunimos com a Secretaria de Planejamento do município, até porque é bom esclarecer para a população que o prédio que for construído da Câmara, ele não é da Câmara, ele será do município. Assim como o prédio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Rural e o prédio da Emater. Eles são propriedades do município, uma vez que a Câmara não possui personalidade jurídica a fim de que possa ter propriedades, e sim personalidade política. Então, os prédios seriam ambos do município, ou seja, da população. Temos que ver qual é o melhor. Mas nós já conversamos, já tivemos a reunião, então, como eu dizia, com o secretário de Planejamento, e foi destinado um profissional da arquitetura que já está providenciando um termo de referência e plano de necessidades. Logo em seguida, os vereadores todos serão ouvidos para colaborarem com o plano de necessidades, para nós vermos o que é necessário que tenha na Câmara. Plenário, gabinetes, salas para reuniões, salas das comissões, toda a parte administrativa, TV Câmara, enfim, tudo o que for necessário. Fabrício Tavares, PSD, falou sobre a construção do prédio próprio da Câmara e das reuniões da Comissão do Meio Ambiente que aconteceram em vários bairros. Daiane Dias, do PSB, também falou sobre a construção do prédio próprio da Câmara e da necessidade de avançar na discussão do importante assunto. Fernanda Miranda, PSOL, falou sobre a mobilização dos municipários que vai acontecer nesta quarta-feira em Pelotas. Na manhã desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Pelotas se integrou às atividades referentes ao Dia do Desafio. O projeto que estimula a atividade física este ano coloca Pelotas em disputa com uma cidade peruana.
Pelo menos 15 vereadores vestiram a camisa do Dia do Desafio 2017 e participaram de atividades físicas em meio à sessão ordinária desta quarta na Câmara Municipal. Acompanhados dos monitores do SESC, os parlamentares fizeram exercícios de respiração e alongamento. A vereadora Zilda Birkley falou sobre a importância e o estímulo provocado pelo projeto. Mas a gente está pensando em fazer um grupo de idosos e um grupo também dessa forma, de atividades físicas, e provavelmente até um grupo de dança, que também eu acho muito importante, porque o idoso ele deve permanecer na ativa, uma vez que ele fica muito sedentário, muito dentro de casa, muito sem sair, muito sem ter contato com outras pessoas. Então eu acho que foi muito oportuno e nós gostaria muito de levar para a colônia também esse tipo de atividade. O Dia do Desafio ocorre sempre na última quarta-feira do mês de maio e incentiva a prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. A ação é realizada em forma de competição saudável entre cidades da América Latina. Este ano, Pelotas duelou com a cidade de Trujillo, no Peru, para disputar qual delas mobiliza o maior número de pessoas. Hoje é um dia de conscientização, né, da atividade física, e aqui na casa, na Câmara de Vereadores, os vereadores estarem aceitando esse desafio de fazer 15 minutos de atividade física, tem uma importância enorme para nós, porque na verdade, como aqui é os representantes do povo, né, a gente entende que a partir deste momento a cidade realmente está sendo representada e eles estão demonstrando que eles concordam, né, que a gente deve fazer essa atividade física. As atividades se estenderam por diferentes pontos da cidade, como em frente ao Mercado Central, onde o SESC realizou aulas de dança e práticas de corrida. Disponibilizou ainda brinquedos e serviços de beleza para a comunidade. Um projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Viana, do PSDB, que regulamenta o formato das audiências públicas do Poder Legislativo, foi tema de debate ontem à noite. O proponente do encontro foi o vereador Marcos Cunha, do PDT. Uma audiência pública para falar sobre as próprias audiências públicas realizadas na Câmara Municipal. Por cerca de 2h30, os vereadores, comunidade e representantes de entidades de classe discutiram o projeto de resolução 7/2017, apresentado pelo presidente da Casa, o vereador Luiz Henrique Viana. Desde que a proposta de reformulação das audiências públicas foi apresentado, o assunto começou a gerar divergências de opiniões entre os parlamentares. O Bloco Democrático, formado por vereadores da oposição, discorda de alguns pontos e criticam o projeto como um todo. O proponente do encontro, vereador Marcos Cunha, do PDT, entende que as audiências públicas devem ter acesso livre à população. O que eu insisto não pode uma audiência pública ficar submetida à vontade da maioria. A maioria que é contemplada nas comissões não pode dizer defiro ou não defiro a audiência do vereador fulano e beltrano. Não pode ser assim, porque senão a minoria perde a sua voz. Nós somos 7 vereadores aqui que não são da base do governo. Se nós não podemos fazer audiências públicas para debater os temas da comunidade que nós entendemos interessantes, se eu tiver que me submeter à comissão e pedir autorização para a comissão, pedir a concessão da comissão, frequentemente temas que não interessam à administração não serão debatidos no parlamento, o que é muito grave para a democracia. Já o vereador Luiz Henrique Viana diz que o objetivo principal do projeto não é restringir a participação da população, e sim criar regras a fim de tornar a Câmara Municipal mais organizada para a realização das audiências públicas, e acredita que os debates são fundamentais para qualificar a proposta. Hoje, como não existe regramento, não se tem uma forma da audiência pública, e cada vereador que é o proponente, né, e que é quem preside a audiência, conduz da forma que quiser. Né? Então, eu acho que é importante que se tenham regras e que nós não podemos passar por cima da Constituição, como eu disse, mas é preciso regrar para ter uma fórmula capaz de ter um resultado positivo. Né? E o resultado positivo, não tenho dúvida, que é o interesse de buscar satisfazer as demandas da comunidade, da população. Depois do intervalo, tradicional quiosque que abrigou por muitos anos o projeto Pelotas Memória do historiador Nelson Nobre é removido para a reforma. E ainda, já é Fena Doce. Portões da 25ª edição da feira
foram abertos no começo da tarde de hoje. Não saia daí, nós já voltamos. Bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, vereadores: Daniel Trezesiak, Dila Bandeira, Enéas Clarindo, Luiz Henrique Viana. Bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, vereadores: Cristina Oliveira, Éder Blanc Pataca, Marcos Cunha. Bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, vereadores: Antônio Pérez, Toninho, Daiane Dias, Zilda Berkeley. Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, vereadores: Anderson Garcia, Reinaldo Belezinha, Rafael Dutra Barriga. Bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, vereadores: Ivan Duarte, Marcos Ferreira, Marcola. Bancada do Democratas, DEM, vereador: Ademar Ornel. Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vereador: Salvador Ribeiro. Bancada do Partido Progressista, PP, vereador: Roger Ney. Bancada do Partido Republicano Brasileiro, PRB, vereador: Valdomiro Lima. Bancada do Partido Social Democrático, PSD, vereador: Fabrício Tavares. Bancada do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, vereadora: Fernanda Miranda. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal realizou ontem à noite a última de uma série de reuniões junto à comunidade. O encontro para abordar as carências do saneamento básico foi no Navegantes. Foi mais um encontro para conhecer realidades brasileiras envolvendo o saneamento básico, que se assemelham em parte com algumas demandas de Pelotas. Moradores do Navegantes puderam apresentar os transtornos que enfrentam diariamente. Muito problema os mosquitos, né? Principalmente os mosquitos, é muito difícil, né? Tanto é que nós fomos na prefeitura, na Câmara de Vereadores, para pedir para passar o fumacê, porque não tem condição. E o povo também não coopera, não colabora, né? Porque é lixo, pode passar ali, ver lixo nas valetas, então fica difícil. Aí eles reclamam, mas também não ajudam, não colaboram. A ideia é despertar nas comunidades a importância e a necessidade de envolvimento de todos com o tema saneamento. Ao todo, foram 7 reuniões espalhadas pela cidade, desde a zona rural, no Monte Bonito, passando pelo Barro Duro, Dunas, Santa Terezinha, Getúlio Vargas e a última no Navegantes. Morador aqui, como eu já disse algumas vezes, moradores há 40 anos, é a meia idade importante, porque aqui tem muito ainda, tem esgoto a céu aberto. Então a gente é importante que quem mora aqui no bairro Navegantes, que tem cerca de 25 mil, 30 mil moradores, né, se preocupe com esse esgoto a céu aberto, e, né, então que participe.
Com certeza, né? Eu participei de 100% das reuniões feitas nos bairros. Eu acho que cada reunião que nós fizemos aí, a gente tira as informações, a população vai se conscientizar mais com esses vídeos que está sendo reproduzido aqui. Acredito que a população vai se dar por conta que também tem uma parcela que eles podem ajudar numa parcela aí para o saneamento que tanta falta faz, né? Outra coisa que eu sempre estou dizendo que, né, não é hora ainda de discutir sobre a PPP, mas eu acredito que o Sanep vai ter condições de fazer com os próprios custos do Sanep, com os próprios custos que tiver, que não vai precisar fazer essa PPP para poder fazer o saneamento básico. Com as reuniões concluídas, o próximo passo agora é a audiência pública que será realizada na Câmara no dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. No encontro, serão apresentadas as demandas apontadas pela comunidade durante as reuniões nos bairros e levadas à Prefeitura. Nosso foco aqui, como representante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, é discutir o saneamento básico, né? Existem várias questões que envolvem a questão do meio ambiente. Nós podíamos falar da questão do lixo, do recolhimento de lixo, coleta seletiva, a questão das áreas verdes, da arborização da cidade, mas nós entendemos que a prioridade em se tratando de meio ambiente e também de saúde é a questão do saneamento básico. Esse é o trabalho que a comissão está fazendo, ouvindo os problemas da comunidade, discutindo com a comunidade e, acima de tudo, tentando mobilizar a comunidade para que se crie uma pressão, no bom sentido, social, junto ao Poder Executivo, que tenha um entendimento de que saneamento básico tem que ser feito já, é prioridade máxima. Além dos moradores e do representante dos servidores do Sanep, o encontro de ontem também contou com a presença da Central Única das Favelas. Segundo o coordenador da CUFA, a entidade está diretamente ligada ao tema e é parceira nas ações que contribuem para o meio ambiente, como as melhorias no saneamento básico. Na verdade, nós, quanto entidade que visa a melhora do povo da periferia, o protagonismo juvenil, através das nossas oficinas, né, todas as tecnologias, ferramentas tecnológicas que nós temos para oferecer, a gente pode, de alguma maneira, entrar com esse assunto ambiental, até porque nós temos a CUFA Verde, que é uma parte da CUFA que trabalha essa questão ambiental e que nós vamos estar dando um pouco mais de ênfase sobre isso a partir dessas conversas com o poder público. Chegamos ao fim de maio, um mês que teve bastante variações, desde a estabilidade até os últimos dias de chuva e frio. Vamos ver agora como fica o tempo nestas últimas horas de maio e nas primeiras de junho. A quarta-feira amanheceu nublada e com temperaturas baixas que chegaram a marcar 10 graus pela manhã. Durante a tarde, o tempo permaneceu de forma instável e teve uma elevação de 9 graus. Ainda existe possibilidade de chuva fraca a qualquer momento em pontos específicos. Para o primeiro dia de junho, a probabilidade é de sol intercalado com muitas nuvens durante o dia. Segue a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. O friozinho durante as madrugadas e manhãs continua com mínimas de 12 e máximas de 20 graus. A história das doceiras de Pelotas vai poder ser vivida e acompanhada por todos de forma lúdica e cultural nos próximos dias. Esse é o tema da edição deste ano da Feira Doce, que começou hoje e se estende até o dia 18 de junho. Nas primeiras horas de portões abertos, pouco movimento nos corredores do centro de eventos, mas muita expectativa para mais uma Feira Doce que está começando. Estamos acabando a montagem, né, do stand, mas a expectativa é ótima, a gente torce que o Brasil vem passando por uma fase crítica na economia, né, mas que a feira supere, porque é uma feira já tem bastante nome, é a principal feira do doce do Brasil, né. Nossa expectativa como expositor é que seja uma ótima feira. Este ano a feira apostou em uma grande homenagem a quem de fato faz a Feira Doce acontecer, as doceiras. O tema Doce, a nossa grande história, traz personagens que identificam cada etnia da origem dos doces de Pelotas. Estamos todos muito unidos, trabalhando sempre juntos para melhor atendê-lo. Mas as últimas horas que antecederam a abertura dos portões foram de muita correria para os últimos ajustes das estruturas e decorações.
Tudo para apresentar o melhor da cultura pelotense dentro dos pavilhões do Centro de Eventos da Fena Doce, que espera receber pessoas de todo o país. A gente tem uma expectativa de superar o público do ano anterior, né, chegando a 300 mil visitantes, e a feira está focada no investimento na área cultural de Pelotas, né, investindo com um artista plástico da região, né, que é o Madu Lopes, no sentido de toda a ambientação e decoração da feira. Expectativa da organização e otimismo de quem vive a feira há muitos anos, como Dona Nélia. Pensamento positivo, então vamos acreditar que vai ser boa. Muito esforço para que dê tudo certo em mais uma edição de um dos eventos mais importantes no estado e que recebe os mais variados expositores e instituições. São cerca de 240 expositores e 50 docerias. E aqui no corredor principal estão instituições como a Prefeitura de Pelotas e o CDL, e entre elas está a Câmara Municipal, que este ano traz novidades. Este ano, a TV Câmara terá um espaço dentro do estande da Câmara Municipal. No local, a comunidade poderá interagir com os parlamentares. A gente quer que a população participe do nosso estande, então criamos a Tribuna do Cidadão para que o pessoal venha e diga a sua demanda da sua rua, do seu bairro, para que a gente repasse aos vereadores, os vereadores repassem às secretarias responsáveis e tente achar uma solução para isso. O pessoal também vem aqui, participe do estande, a gente vai estar colocando fotos nas redes sociais. Então a gente quer interagir com a população, quer que seja um estande alegre e que o pessoal participe com a Câmara, interaja. Também vai ter a parte de Wi-Fi aqui, o pessoal pode fazer um check-in e utilizar o Wi-Fi da Câmara. A TV Câmara mais uma vez está focada em levar a Fena Doce até a sua casa, transmitindo a programação ao vivo pelas redes sociais ou pelos canais 16 da NET e 12 da Blue. O maior evento de Pelotas também vai estar na tela da TV Câmara. O tradicional quiosque da rua 15 de novembro, que por muitos anos abrigou o acervo do historiador Nelson Nobre, foi removido na manhã de ontem para restauro. A estrutura de madeira e vidro abrigou por muitos anos um vasto acervo de fotos e livros sobre Pelotas, organizado pelo historiador Nelson Nobre Magalhães. O quiosque vai passar por reforma, que será promovida pela Universidade Católica. A previsão é de que em 60 dias esteja concluída. Desde a morte do pesquisador, todo o acervo foi para o Centro de Pesquisa e Documentação Nelson Nobre, na Universidade Católica. O Jornal da Câmara desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Até mais!